Fala pessoal, bora aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo trazendo as últimas informações para vocês da notícia aqui no nosso país. Antes de começar esse conteúdo, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like aí e ativem os sininhos das notificações que vocês vão me ajudar na plataforma e fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Moraes pode ser preso, pessoal, pela tortura que está sendo feita com Jair Messias Bolsonaro. Os médicos e também os advogados já estão se juntando para poder fazer essa denúncia, né? Para fazer a denúncia do Alexandre de Moraes por tortura. É isso mesmo, pessoal. Todos nós sabemos aí, estamos vendo todo esse tempo aí que Bolsonaro está na prisão, está largado lá, como se fosse um animal. Pessoal, estou trazendo conteúdo aqui da timeline para vocês, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube e eles vão explicar melhor sobre esse assunto da prisão do Alexandre de Moraes e também de uma possível denúncia internacional. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. 8 de janeiro, estão lá STF e Lula comemorando, né, essa fajutice que inventaram, e Alexandre de Moraes continua agindo como um ditador, agora se voltando contra o Conselho Federal de Medicina, fazendo as maiores barbaridades, e a gente não vê nenhum tipo de reação, né? O que diz exatamente esse pedido de prisão que foi apresentado, prisão do Alexandre de Moraes, ao Ministério Público, né? Sim, nós fizemos, eu e o doutor Felipe, né, nós somos advogados aqui, e todos conhecem Eduardo Talhaferro, mas também somos cidadãos brasileiros que, conforme o próprio Código de Processo Penal diz, que qualquer cidadão, não precisa ser advogado, viu Lacombe? Qualquer cidadão que presenciar crimes de ação penal pública, ele pode, indicando os fatos, a data, o horário, o local, e informar isso ao Ministério Público, que tem a obrigação, o dever de instaurar procedimento para investigar. Como no caso do Bolsonaro, a prática inequívoca da tortura, ele não está tentando torturar, ele está torturando de fato o Jair Bolsonaro. Isso há tempos, né? Mas nesse momento, depois desse fato que ocorreu no dia 6, que foi narrado, que era uma medida de urgência, o fato dele ter, Lacombe, postergado por 24 horas, que seja por um minuto, a ida do Bolsonaro para o hospital a fim de fazer os exames médicos, inclusive indicados pelos médicos, para que ele fosse afastado qualquer janela, né, qualquer impeditivo que é relacionado à saúde dele. Então, 24 horas depois, ele autorizar, mediante aquele tanto de exigências, isso é a tortura ipsiliteris. É o que está na lei. A lei, para quem não conhece, no Brasil, tem uma lei para tortura, que define o que é a tortura, né? A Lei 9455. E ela é muito clara no parágrafo 2º, aliás, parágrafo 1º do artigo 1º, né, que diz assim: constitui crime de tortura na mesma quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. O que ele fez está na lei. E o que nós fizemos foi, Lacombe, tão somente pedir ao PGR que tome as medidas necessárias. Nesse caso, como o crime é inafiançável, é um crime hediondo, ele é suscetível de prisão. E de acordo com a Loman, está lá, inclusive na petição, vou enviar para vocês aí, pode ser, qualquer cidadão pode requerer a prisão de quem está cometendo naquele momento um crime. Se ele está cometendo um crime continuado, um crime perpétuo, que é o crime da tortura, que ele não prescreve, ele não tem nem graça, anistia ou indulto, aí nós pedimos a prisão do Alexandre de Moraes pela prática da tortura. Não só pela prática da tortura, mas também por prevaricação, que não dá prisão, mas o abuso de autoridade. Então, esses dois são crimes satélites, mas o principal é o pedido de prisão e investigação criminal contra o Alexandre de Moraes pela prática da tortura, que é um crime hediondo. Está na lei.
Então, é isso, esse é o resumo, e eu acho, tenho certeza, Lacombe, que esse é o ato que todo advogado, todo cidadão tem que tomar diante de tão grave situação quanto essa, porque não se trata de de uma pessoa da direita ou da esquerda, se trata de um ser humano. E o que Alexandre de Moraes está fazendo com o Jair Bolsonaro, ele tentou fazer lá em julho, com o Daniel Silveira. E você lembra muito bem, o Alan lembra muito bem, as fotos que foram publicadas, e só depois que foi denunciado, que foi, ou seja, que foi feito um escândalo aos quatro ventos, é que o Daniel Silveira conseguiu iniciar o tratamento, porque senão ele teria morrido. Eu afirmei isso em agosto. Quem quiser conferir o que eu disse, o que eu fiz, para poder salvar a vida do Daniel, com muito orgulho, porque lá atrás, se não fizéssemos aquilo, o Daniel tinha morrido. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, acabar com a vida do Jair Messias Bolsonaro. Então, por isso, o doutor Felipe também, no dever como cidadão, e não só como advogado, mas o dever como cidadão de noticiar esse fato criminoso, a prática da tortura, e pedir a prisão desse meliante, que é um criminoso, quanto mais na prática da tortura, não só com Bolsonaro, mas também com todos os demais sequestrados do 8 de janeiro. E aí, coincidentemente, fizemos o pedido de prisão para dar esse presente do 8 de janeiro ao senhor Alexandre de Moraes. Doutor Paulo Faria, boa tarde. Eu queria entender se não seria possível, doutor Paulo, também entrar com uma denúncia nos tribunais internacionais de direitos humanos, porque isso é uma tortura, isso também vai contra tratados internacionais que o Brasil é signatário. Né? Oi, Max. Não, com certeza, mas, por exemplo, o que nós temos para hoje é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente sabe, pelo relatório do Pedro Vaca, e vocês sabem muito bem, é um antro de esquerdismo, mas precisamos registrar. E aqui eu faço um apelo aos colegas advogados que são da defesa do Jair Messias Bolsonaro para levar isso adiante, denunciar, pegar o voo, o aviãozinho e bater aqui em Washington para poder denunciar essa prática da tortura, porque se não fizer o registro, não vai ter nenhum fato histórico posterior para dizer, olha, eu avisei, aconteceu isso com o Bolsonaro lá atrás, nós pedimos ajuda desse órgão aqui que se calou. Aí tem outro órgão que é o Tribunal Penal Internacional, que também trata dessas questões, mas tem a questão de legitimidade, toda uma questão de Estado, né? Então fica muito limitada a atuação, por exemplo, de um cidadão comum, Max, para poder levar isso para os tribunais internacionais, mas cabe principalmente à defesa, a quem tem procuração do Jair Messias Bolsonaro, tomar as providências. O que eu fiz foi como cidadão. Eu fiz uma denúncia de um crime de ação penal pública ao Ministério Público. E digo mais, se o Procurador-Geral da República fechar os olhos e arquivar ou dizer que não tem crime de ação penal pública, ele está prevaricando, e de acordo com o artigo 40 da lei do impeachment, ele também pode sofrer o impeachment porque ele está deixando de cumprir a sua função que está lá na Constituição e no próprio regimento lá do Ministério Público. Então, ele também comete o crime da tortura, está na lei 9455. Aquele que se omitir de evitar a tortura também está cometendo a tortura, a mesma pena de quem, de fato, torturou. Então, a gente fica refém dessa linha esquerdista desses tribunais, mas o caminho, Max, é denunciar. Não adianta ficar só tuitando ou ficar soltando notinha de repúdio. Isso não adianta nada, gente. Tem que agir. Ação é ação. Então, ontem eu fiquei indignado, ainda mais com a interferência escandalosa e criminosa do Moraes no Conselho Federal de Medicina, que tem uma lei de 57, a 3258, salvo me engano, que dá poderes para o Conselho Federal de Medicina regular e atuar de forma ética. É a mesma coisa que a OAB, que não faz nada pela advocacia, está cooptada pelo sistema e lá o capachinho
do senhor Alexandre de Moraes, o atual presidente da UAB. Então a gente está realmente só o pó da rabiola. Que bom, doutor Paulo, que tem gente fazendo e não gravando videozinho. Não pensem isso como alfinetada, porque é uma necessidade hoje do nosso povo. O Brasil precisa de ações, né? Então, isso é de extrema importância. Agora, o incrível, né, que o Alexandre de Moraes, que é um torturador, diga que as pessoas, né, que acabaram fazendo terrorismo, né, ele é, na verdade, o grande terrorista, né? E eu me lembrei da que seria, né? Ela é ilegítima, mas o título que ela carrega, a Delcy, né? De vice-presidente da Venezuela. E aí eu me lembrei de uma coisa que um amigo meu falou: Alan, você não sabe, pesquisa aí, né? O Jorge, que é o pai dela, era guerrilheiro marxista, né? E sequestrou o embaixador americano em 1976. Ou seja, essa gente, eles, na cara dura, praticam essas atividades de tortura e terrorismo e querem colar em nós, como se nós fôssemos os terroristas e nós fôssemos os revolucionários, quando na verdade são eles que estão aí agindo contra a lei. Eu não tenho nem pergunta a fazer para o senhor, eu quero agradecer por ter um advogado que está agindo, né, e não apenas falando, né? A gente precisa de ações, né? Alan, eu agradeço e digo que eu faço um apelo aqui à defesa do Jair Bolsonaro para que tome providências, que denuncie, que não sequer eu consigo colocar numa petição chamar esse sujeito de excelência, porque ele não tem excelência nenhuma, ele é um criminoso. E isso precisa ser divulgado sem medo. O próprio Conselho Federal de Medicina tem que tomar providências contra esse sujeito. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte, como vocês estão fazendo. Então, assim, se cada um fizesse a sua parte, nós não estaríamos nesse estágio deplorável de terrorismo judicial que nós estamos vivendo no Brasil. E digo mais, Alan, tem mais ações aí contra Moraes e Gonet nos próximos dias. É isso aí, pessoal. Isso aí foi a notícia da Timeline, trazendo aí as informações para vocês. Ainda quero deixar com vocês aqui mais uma notícia sobre o Eduardo Bolsonaro, que houve um pedido da Polícia Federal para que ele voltasse, né, para o cargo de policial federal aqui no Brasil. E ele rebateu, né, essa petição com um vídeo no X. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, reagiu em um vídeo no X à ordem da Polícia Federal para que ele retome ao cargo de policial federal. Não abdiquei de todos os privilégios parlamentares para me sujeitar aos caprichos dos bajuladores de tiranos que chefiam a Polícia Federal, escreveu. Que o Gestapo faça o que bem entender com o meu concurso público. Jamais trocaria minha honra por um emprego na burocracia pública, acrescentou. É isso aí, o Eduardo Bolsonaro, ele está desde fevereiro de 2024 lá nos Estados Unidos e sempre estão tentando aí fazer com que ele volte, né? Mas todos nós sabemos, se ele voltar, com certeza ele vai ser preso e destituído dos seus cargos, principalmente de deputado. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo aqui no nosso país. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.